Sou Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI 11, e hoje estou aqui para comentar os resultados de fevereiro de 2023 do nosso fundo. O último mês foi de poucas movimentações na nossa carteira de fundos imobiliários. No nosso relatório mensal, sempre mostramos o quanto giramos a nossa carteira mês a mês e é possível observar que, desde o início de 2023, apenas movimentações táticas muito pontuais foram realizadas. E por que tomamos essa decisão? Desde o início do ano, o contexto macroeconômico tem prevalecido na precificação dos fundos imobiliários e dos ativos de renda variável em geral. A dominância macroeconômica vem tanto do contexto interno brasileiro quanto exterior. No Brasil ainda existe incerteza quanto ao novo marco fiscal a ser apresentado pelo governo aí provavelmente no final de março, enquanto no exterior, ainda em meio a uma pressão inflacionária grande e a alta da taxa de juros, surgem também incertezas quanto à solidez de grandes instituições financeiras, o que se traduz em volatilidade para a precificação da renda variável em geral, e os fundos imobiliários não escapam disso. Traduzindo todo esse contexto macroeconômico interno e externo, os fundos imobiliários acabam por sofrer, principalmente em momentos de volatilidade na curva de juros e nas expectativas de inflação e taxas de juros, no caso a taxa Selic. Em momentos de volatilidade mais aguda, como o que vivemos atualmente, e com taxas de juros elevadas, os fundos de tijolo tendem a sofrer mais. Por isso, reduzimos desde o início do ano o aumento da nossa exposição a fundos de tijolo, esperando uma melhor precificação e oportunidades de aquisição. Além de tudo isso, existe no momento também uma pressão por recuperação dos fundos de CRI. Isso porque os rendimentos dos fundos de CRI no final de 2022 caíram sensivelmente como resultado da deflação que houve ali no início do segundo semestre. Agora, com a inflação voltando para patamares entre 0,5% e 0,7% até mesmo 0,8% ao mês, o rendimento dos fundos de CRI tende a ser elevado e, como os investidores ainda são muito sensíveis ali ao rendimento no curto prazo, o preço das cotas tende a voltar. Isso já se reflete, por exemplo, na performance dos fundos de CRI year to date. Mesmo com o IFIX caindo 2% no acumulado entre janeiro e fevereiro de 2022, os fundos de papel ainda assim acumulam alta de 0,5%, enquanto os fundos de tijolo que puxaram a queda do índice para baixo recuaram 3,7%. Neste contexto, nosso portfólio tem mantido uma boa performance. No ano, nossa queda é de apenas 1,1%, ou seja, bem abaixo da queda do IFIX, enquanto nos últimos 12 meses, nosso patrimônio líquido acumula retorno total de 4,1% positivo versus 2,5% positivos do IFIX, mais uma vez mantendo uma performance sensivelmente acima do benchmark. Essa boa performance tem viabilizado a manutenção dos dividendos do fundo no maior patamar já atingido, de 0,75 centavos ao mês desde julho de 2021. Nossa expectativa é a manutenção deste patamar ao longo ainda dos próximos meses, especialmente aí no primeiro semestre de 2023, à espera da retomada ali dos fundos de CRI mencionado anteriormente. A partir do momento em que nós acreditarmos que os fundos de CRI, tanto em termos de rendimento quanto em precificação, já estejam estabilizados no patamar correto, mais próximo ali do seu valor patrimonial, e com um rendimento mensal que reflita integralmente uma inflação ali na faixa entre 0,6% a 0,8% ao mês, nós sentiremos mais conforto para fazer um eventual aumento desse rendimento mensal do RVBI para um patamar mais próximo ali do 80 centavos mensais. Bom, esse foi um resumo do RVBI no mês de fevereiro. Convido a todos a acompanhar nossas redes sociais e principais mídias da VBI Real Estate e conhecer também o site dedicado do fundo, rvbi11.com.br. Até o próximo relatório.